E vamos trazer a Raquel para falar com a gente, uma breve descrição, né? Raquel ela é formada em Sociologia e mestre em Negociação e Resolução de Conflitos pela Novosibirsk State Technical University. Eu não sei a pronúncia correta, mas fica à vontade, Raquel, para me corrigir. Hoje ela atua como Head de Customer Success e Experience na Porter Group. Raquel, seja muito bem-vinda. Posso passar a palavra para você agora e se você quiser compartilhar a sua apresentação. Com certeza. Muito obrigada pela apresentação, Mari. Pessoal, boa noite. Eu vou só compartilhar aqui o meu material. Acho que você precisa parar o compartilhamento. Beleza. Acho que agora vai. Só um momento, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Perfeito. Gente, é um prazer imenso estar aqui com o pessoal do PMI, né? Eu imagino que vários de vocês estão aqui hoje e falam desse universo de gestão de projetos, né? Como vocês viram, eu faço parte também do ambiente corporativo, mas eu atuo mais com Customer Success, eu gosto muito desse tema também, mas de acordo com a minha formação, eu gosto muito de explorar o tema de gestão de conflitos e tudo que envolve as pessoas, né? O nosso dia a dia. Eu queria que a gente levasse, vamos fazer um combinado, né? Eu queria que a gente conduzisse esse momento aqui de uma forma bem descontraída, afinal de contas, conflito é algo que faz parte do nosso trabalho, mas também faz parte da nossa vida, né? Ele está em todas as áreas da nossa vida, então eu vou convidar vocês também a participarem com o bate-papo aqui. Vou provocar várias vezes vocês, peço a que vocês participem, tá bom? Eu acho que não tem muita gente aí, acho que também vai ser bem legal essa condução dessa maneira. Pessoal, então, ciência do conflito. Por que eu trouxe essa nomenclatura, né? Até porque, nessa minha apresentação, eu queria dizer que, na verdade, eu sou mestre em conflitologia, que é uma nova vertente que está surgindo fora do Brasil. Eu me formei na Rússia, no centro ali da Euroásia, né? A gente chama a cidade de Novosibirsk, que é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, super grande. E é uma cidade que vocês podem imaginar bastante fria, né? É o centro da Sibéria. Passei 7 anos ali, onde eu pude aprender bastante, não só na universidade, fazendo, né, essa minha formação, mas também convivendo com outras culturas, conhecendo bastante disso que a gente chama de humanidade, né? Por aí vai. Então, pessoal, a conflitologia, eu queria abordar um pouquinho desse tema com vocês. Vamos definir juntos aqui o que é o conflito e o que é a conflitologia. E agora eu queria alguém bem corajoso, assim, para dividir comigo, né? O que vocês acham que é o conflito? Até antes de vocês responderem, eu gosto muito de fazer essa pergunta porque vocês já vivenciaram muitos conflitos. Vocês não precisam fazer um mestrado para entender esse fenômeno, né? Vocês já passaram por isso, vocês têm uma bagagem, eu acredito, bastante grande e propriedade para falar sobre o assunto. Então, pessoal, alguém consegue falar para mim, ou assim, não tem certo ou errado agora, tá? O que vocês entendem para vocês, o que é o conflito no final das contas? Alguém gostaria de falar? Vamos lá, gente, sem medo. Eu me habilitaria a dizer, Raquel, que o conflito é parte de uma divergência de ideias, uma divergência de pensamentos. Isso é o conflito, assim, para mim, acho que surge disso, todas as ramificações, assim, né? Muito bom. Trouxe uma palavra aí, né? Diferenciação, é uma divergência, né? Isso. Beleza, então vamos definir junto aqui, pessoal, o conflito, né? É um estado antagônico, e ele pode falar de ideias, pode falar de situações, pode falar de pessoas, de posicionamentos, então é aquilo que entra em embate, né? E também vou trazer para vocês uma definição do que é essa ciência, né, que eu falo do conflito. Vamos pensar junto, né? O que é ciência, no final das contas? A ciência, ela coloca diante de si um objeto e ela estuda esse objeto né? Ela busca estudar esse objeto de forma objetiva e decifrar todos os mecanismos que estão por trás disso e que se expressam em padrões e tendências, né, que acontecem na nossa realidade, percebida ou não.
Então, quando a gente fala de conflitologia, a gente está falando de uma ciência que coloca diante de si, como fenômeno, o próprio conflito. Isso é um pouco novo, gente. A conflitologia surgiu não faz tanto tempo e ela está sendo bastante estudada. Existem escolas nos Estados Unidos, ali na própria Rússia é bem forte também, na Alemanha, até muito antes disso, né? Muitos filósofos estudavam essa ciência, não a conflitologia em si, mas o fenômeno conflito, e tudo isso vem sendo amadurecido com esses estudos. Então, eu quero falar para vocês hoje aqui de alguns métodos, de algumas práticas, do que a gente pode trabalhar dentro do conflito, não só essa gestão do conflito, mas como a gente pode entender o conflito. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com uma nova ideia do que é o conflito. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com um olhar um pouquinho diferente sobre esse fenômeno, tá bom? Vamos falar sobre de onde vêm esses conflitos, né? Eles brotam da terra, de onde eles aparecem. E, basicamente, eles têm 4 solos, né, de onde eles podem surgir. O primeiro deles fala de fatos. São informações, interpretações que são incompatíveis e, portanto, constroem para nós esse contexto conflitante, né? Aqui eu quero trazer até um exemplo muito recente, né? O nosso país passou por eleições bastante polarizadas, eu não quero falar de política, mas quem não ouviu falar das fake news, né? E delas derivaram muitos conflitos, porque são fatos que podem originar conflitos. Em segundo lugar, os conflitos também podem surgir de objetivos ou interpretações que também são conflitantes ou divergentes. E eu acho que vocês podem entender, né? Quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando, por exemplo, de um planejamento estratégico que diverge daquilo que, por exemplo, um gestor de uma área pode enxergar como correto. Então, é necessário que essas duas visões, elas estejam alinhadas para que a gente siga junto. Em terceiro lugar, nós temos os métodos, né? Quem nunca ouviu falar assim, olha, não concordo com o jeito que você faz. Isso fala muito, né, dessa origem de conflitos com os meios de realização, os procedimentos, as estratégias, a nossa tática. E, por fim, os valores, né? Os valores também são um solo muito fértil para a origem de conflitos. E aqui, vamos até falar sobre uma curiosidade. Dentro da gestão de conflitos, existem teorias que dizem que existe um único tipo de origem de conflitos que não pode ser solucionado. Vocês acham que ele está localizado em qual dessas origens aqui? Qual é o único conflito que não pode ser solucionado? Alguém tem um palpite? Está em valores? Perfeito, Adriano. Por que você acha isso? Bom, porque o valor, quando é um valor verdadeiro, é uma coisa intrínseca da pessoa. Você não consegue trair o seu valor. Perfeito. Bem direto ao ponto, né, Adriana? É isso mesmo. A conflitologia, ela fala que conflitos que não têm uma base equivalente, elas não conseguem chegar a um consenso. Então, vamos pensar em um conflito bem famoso que nós temos nos dias de hoje, né? Que é quando a gente fala de Jerusalém e a Palestina e os judeus. É a cidade sagrada para ambos esses lados, porém, são valores muito diferentes. Então, hoje a gente não consegue solucionar isso. Aí você vai perguntar, né? Então quer dizer que existem... A gente tem que entender que não vai ser solucionado, então a gente não vai fazer nada. Não é bem assim. Nem tudo a gente soluciona. O que a gente pode fazer aqui é regular essas relações, né? Então, a gente vai trazer alguns mecanismos para que esse conflito seja amenizado ao menos. Porque é compreensível que a gente não vai rachar ao meio a cidade que é considerada sagrada e dividir cada um pedaço para um de cada lado, né? Então, sim, os valores são muito importantes quando a gente fala de conflitos. E aqui a gente explorou um pouco dessas origens, né? Aí eu queria dar até um passo atrás e perguntar para vocês, gente, vocês acham que o conflito é alguma coisa boa ou uma coisa ruim?
Alguém gostaria de falar? Pela própria experiência de vida, assim? O Adriano falou, eu acho que ele tem mais propriedade aí para falar também. O conflito ele é inevitável, né? Alguma hora vai acontecer, tanto na vida profissional quanto pessoal. Eu acho que seria mais a forma como a gente lida com o conflito, uma solução do conflito. É uma boa perspectiva. Será que mais alguém tem alguma opinião? Vocês acham que o conflito é bom, positivo, não é positivo? Não, o pessoal está indeciso, né? Pessoal, dentro da conflitologia, existem duas correntes, para que vocês saibam. Uma das teorias que dizem que o conflito é bom, que ele é positivo, portanto, ele deve acontecer, ele não é só natural, mas é bom que ele aconteça. E a outra corrente, essa primeira corrente se chama consensual, pessoal. A segunda se chama conflitante, e ela fala de teorias que colocam o conflito como algo muito negativo. Então, eu não pretendo sair daqui hoje convencendo vocês de que ele é bom ou ruim, tá? Porque a própria ciência ainda do conflito não chegou a essa conclusão. Mas, particularmente, na minha experiência, né, estudando o conflito e até a minha experiência de vida, eu me posiciono como se ele fosse algo positivo. E no final desse bate-papo eu vou explicar para vocês por que eu acho isso. Combinado? Vamos avançando aqui. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês do que a gente acabou de falar. Quando nós falamos de fatos, né, imaginem vocês aí num ambiente corporativo. Desmotivação, procrastinação, sobrecarga, clima organizacional ruim, são coisas que podem fazer parte do nosso contexto, são fatos que nos rodeiam, e esses fatos, eles podem originar conflitos. Quando a gente fala de objetivos, né, o desalinhamento da visão estratégica, como eu já trouxe para vocês, os métodos, né, falhas na comunicação interna, ausência de processos adequados. Gente, pode parecer simples, né, mas a comunicação é algo que é muito difícil de estabelecer de forma adequada dentro das corporações. E valores, né? Alguns exemplos aqui, como quebra de confiança, transparência e outras coisas mais que vocês podem pensar aí também. Então, são só alguns exemplos. Aqui em métodos, eu trouxe alta competitividade, por quê? Porque, às vezes, e isso nem sempre é ruim, tá, gente? Pessoas competitivas, né? É muito bom que a gente tenha isso nas empresas. Porém, algumas pessoas muito competitivas, elas podem agir com alguns métodos que não agradam a todos. Então, por si só, isso pode ser conflitante, por esse motivo. E aí, eu trago essa frase, e eu queria que a gente refletisse sobre ela. É uma das frases que, para mim, mais me toca quando a gente fala de conflito, né? Os conflitos são derivados de interesses não correspondidos ou de necessidades não supridas, né? Muito se sabe sobre as necessidades humanas, muito se discute sobre elas. Existem várias teorias, eu vou trazer uma aqui bem conhecida para vocês, né? Mas há muito essa ideia de que, porque essa necessidade é legítima, né? Ou é legítimo dizer que isso é uma necessidade ou é só um desejo das pessoas, né? Mas dentro do conflito, não importa se é uma necessidade legítima ou não do ser humano, porque aqui o que reina no conflito é a nossa pura subjetividade. Então, se para mim isso é importante, se para mim isso é uma necessidade, com certeza isso vai me direcionar e vai conduzir todo o desdobramento desse conflito no qual eu me encontro. Então, eu gosto muito desse assunto quando a gente fala de necessidades. Quais são as necessidades humanas, né? Essa aqui é uma das teorias, existem outras, bem conhecida, né? Maslow, ele trouxe para nós a ideia de que o ser humano, à medida que ele evolui, ele vai construindo novas necessidades. É como se a gente fosse sofisticando, né? Então, essa base de uma pirâmide fala que a primeira necessidade que nós temos como ser humano é a fisiologia. O que é isso, né? Comida, água, preciso dormir, preciso, né, de abrigo. Então, são coisas fundamentais. Vocês já vão entender por que eu estou trazendo isso também. Em segundo lugar, a gente fala muito sobre a segurança, né?
da família, da propriedade, do corpo. À medida que a gente vai avançando, a gente vê necessidades como amizade, família, amor, comunidade, e até chegar no último estágio depois, né, a gente passa por estima, realizações pessoais. Quando você conhece uma criança, ou já conversou com uma criança, imagina que, né, todos tiveram a oportunidade, vocês percebem que as crianças, elas não se importam muito com realizações pessoais, né? As crianças, elas querem dormir, querem comer, né? E à medida que elas vão indo para a escola, elas começam a se importar bastante com os amigos, com essa estima, né, o reconhecimento que elas têm diante de um feito bacana. Então, a gente vai evoluindo e vai chegando ao topo da pirâmide. E aí, eu imagino que as pessoas que estão aqui hoje são pessoas que trabalham, né, em diferentes empresas ou já trabalharam em algumas empresas. E eu quero trazer essa reflexão, né? A entrega de valor da empresa de vocês, ela conversa com qual necessidade que vocês estão vendo aqui nessa pirâmide? É muito legal a gente identificar essa posição, porque a conflitologia diz que quanto mais embaixo nessa pirâmide nós estivermos, mais intenso é o conflito. Então, a gente sabe que a nossa, né, no passado, vamos dizer assim, os primatas, né, até os homens e mulheres que viveram há muitos anos, muita gente brigava e lutava por terra, por comida, por segurança, né? Era algo bastante intenso. Então, quanto mais relacionado a essas necessidades abaixo, mais o conflito ou mais sério vai ser o conflito que a sua empresa, né, pode encarar diante de seus clientes. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu trabalho bastante, né, nessa frente. Mas quero que vocês reflitam aí. Esse conflito que você passa hoje, ou aquele conflito que você teve ontem, ele tem relação com qual necessidade? Você consegue categorizar ele em qual nível? E aí, eu trago para vocês aqui, vocês estão vendo agora, diante de vocês, a fotografia de um conflito. Mas assim, como assim, né, Raquel? Imaginem que o conflito ele tem 3 níveis. E a primeira camada, a mais superficial, ela se chama posicionamento. Abaixo nós temos interesses e possivelmente temos as necessidades. Então, é como se a gente vai se aprofundando e a gente vai encontrando esses elementos. Aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês, tá? Não sei se vocês já viram essa história, né? Um casal, a mulher que reclama o tempo todo, né? Que o marido não ajuda a tirar o lixo, meu marido não me ajuda a tirar o lixo, né? Não faz nada em casa, não lava louça, né? E esse é o posicionamento, é aquilo que ela verbaliza. Mas o que pode estar abaixo disso? Quando nós olhamos até para essa necessidade. Falha não. Eu acho que a conexão da Raquel caiu. Vamos ver se ela volta. Travou aí para todo mundo, né, gente? Deixa eu conferir aqui. Já deve estar voltando, pessoal.
Pessoal, ela está voltando. Só teve que reiniciar aqui, mas está voltando. Só Pessoal, confirmando, pessoal. A conexão da Raquel caiu, ela já tá para voltar, tá bom? Ela já informou a gente que tá voltando. isso aí. Obrigada, Denis. De nada. Pessoal, vocês me Oi, ouvem? sim. Gente, Oi. não desistam, não desistam. Te ouvimos e tivemos. Graças a Deus você voltou. Pessoal, aconteceu algum problema, peço mil desculpas, mas Imagina, estamos de volta. Segura peão. é assim mesmo. Né? Pessoal, vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Eu estava tão empolgada, né? Não sei nem qual foi a última coisa que eu falei para vocês. Mas vamos lá. Eu preciso que alguém habilite só para mim o compartilhamento. Acho que vai ser a Ah, Amanda. sim, deixa eu ver aqui. Um minutinho. Vê se deu agora, Raquel. Acho que sim. Uhum. Tá, beleza. Então vamos lá, pessoal, para a gente não perder tempo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Excelente. Então eu estava trazendo para vocês essa fotografia, né? Que quando a gente fala que existe uma camada mais superficial do fluxo. Trouxe para vocês também um exemplo, né, de quando uma pessoa pode dizer que você não está ajudando em casa, né? Você não está lavando a louça, não está ajudando ali. Na verdade, o que você pode estar tentando dizer é que você gostaria de ter um pouco mais de cuidado, de atenção. Daí eu pergunto para vocês, o que será que as pessoas ao seu redor estão tentando dizer para você? Será que são só pedidos, né? Será que são apenas comentários? Alguns conflitos que você tem vivenciado, o que será que eles guardam, né, dessa camada um pouco mais profunda? Eu trago para vocês um exemplo aqui, outro exemplo, né? No trabalho, alguém chega para você e fala assim, eu preciso dessa entrega até amanhã, mas é algo muito urgente, algo muito importante que eu estou aqui tentando entregar. O que será que está por trás disso, né? Estou sendo bem dramático, gente. A pessoa pode, na verdade, pensar, eu preciso manter o meu emprego, porque isso realmente é importante para mim. E o que pode envolver, no fim das contas, é segurança da família. Porque se a gente perde esse emprego, isso pode prejudicar, inclusive, o pagamento da casa, do financiamento e tudo mais, né? Então, a gente nunca sabe o que está por trás de um posicionamento dentro do conflito. Então, precisamos ter esse olhar um pouquinho mais investigativo. Gente, o conflito não precisa ser real para que suas consequências sejam reais. O que isso quer dizer? Né? Eu costumo falar que isso aqui é um pouco de malhação, para quem assistiu já essa novelinha, né? Vamos supor aqui. Tem alguém aqui nessa sala que trabalha no mesmo lugar? Que trabalha junto? Ou não? Tem, pessoal? Não, né?
Ou tem, não quiseram falar. Acho que a Mari trabalha com... Sim, aqui no PMI eu e Denis nós trabalhamos juntos. Seria Perfeito. isso? Vamos usar esse exemplo, tá? Vamos trazer para a vida real, gente. Me ajuda. A Mari trabalha com o Denis. E um belo dia ela chegou no trabalho e ela estava muito ocupada, com muitos problemas na cabeça e pensando que precisava resolver algumas questões. E o Denis disse para ela, Mari, bom dia, assim que ela chegou, né, no trabalho. Mas ela estava tão atarefada que ela não viu e ela também não falou bom dia, né? Estava com a cabeça cheia. Nesse momento, o Denis falou assim, eu acho que a Mari está com algum problema comigo. Mari, cadê meu bom dia? Ela vai ser muito né? Já aconteceu isso, olha só, estou se entregando, né? Aí no dia seguinte, o Denis tendo vivenciado isso, ele está na empresa, ou, né, onde eles trabalham. A Mari chega toda feliz, né, um pouco mais leve de ter resolvido os problemas, fala bom dia, Denis. E ele simplesmente não responde e sai andando. Aí a Mari pensa consigo, olha, eu acho que o Denis tem algum problema comigo. E pronto. Temos duas pessoas envolvidas em uma situação. As duas se conscientizam de um problema, porém esse problema não é real. Então, eu acho que esse exemplo, ele fala muito sobre essa frase, né? O conflito não precisa ser real para que as consequências se desdobrem, para que isso vá adiante. Então, isso fala um pouco também de maturidade e dessa capacidade que a gente tem de não interpretar e tirar conclusões diante de um fato, né? De novo, são fatos. Então, a gestão de conflitos fala muito sobre isso, sobre buscar o entendimento sobre todas as partes, sobre todos os lados. Tá bom? Então, não deixem de dizer bom dia por aí. Pessoal, eu queria trazer para vocês aqui a estrutura do conflito. Imaginem que ele possa ter uma forma, né? Eu não sei se vocês já viram o átomo, né? O átomo, eu nunca vi um átomo, mas dizem os estudiosos e cientistas que ele tem um formato assim com um centro, né? E uma coisa muito doida. E eu fico pensando, nossa, como que eles conseguem saber que ele tem essa cara, né? E eu acho que se a gente pudesse colocar essa lupa em cima do conflito, ele teria essa carinha aqui, mais ou menos, tá? Muitas teorias falam sobre essa estrutura. Qual é ela? Quando a gente observa um conflito, ele tem 3 elementos. O primeiro deles são os atores. Em segundo, nós temos um objeto de conflito. E nós temos um contexto. E isso forma todo esse triângulo aqui, né, que se chama conflito. Só explicando um pouco melhor, os atores são as pessoas envolvidas. O objeto de conflito fala daquilo no qual todos estão girando. É um objeto de reivindicação. E o contexto são as situações e informações que podem influenciar. Pessoal, eu queria muito, muito, muito que um voluntário agora pudesse trazer para a gente um conflito vivenciado, seja no trabalho, seja na vida, algo muito breve, assim, mas que a gente pudesse analisar dessa perspectiva. Alguém se dispõe? Um conflito, gente. Aquela treta que você viveu, assim, que foi difícil. Deixa eu ver aqui. Eu vou forçar os voluntários, hein, gente? Estou vendo a foto do Vitor. Vitor Matheus. Você quer dividir com a gente um conflito, Vitor? Acho que ele ficou assustado, né? Alguém que gostaria de falar um conflito? Raquel. Oi, Letícia, me salva. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, eu não tenho um exemplo específico, mas no geral, o que eu vejo no meu trabalho é mais questão assim de algum colaborador pensa de um jeito e o outro pensa de outro, e aí acaba que fica ali e às vezes acaba não saindo do lugar, né? O processo ele não flui tão bem igual deveria fluir.
né? E isso é ruim, porque a gente trabalha em conjunto, né? Então, às vezes a gente não é da mesma equipe, são equipes diferentes, mas é uma empresa só, né? Então, a gente trabalha em conjunto, a gente tem que lembrar disso. Então, a gente trabalha com obras, né? Então, passa uma obra, passa outra, vocês, querendo ou não, você vai ter que lidar com aquela pessoa de novo, né? Então, eu acho que esses conflitos, no geral, em várias empresas acontecem, né? Não lembrei de um específico aqui, mas costuma ter muito isso lá na empresa. Acaba que eu ouço só um lado, né? Porque eu estou só numa equipe, mas eu acredito que do outro lado também um deve ficar falando do outro. Ah, aquele cara acha isso, mas ele não sabe nada. Essas questões, né? Aham. Acho que Yolanda, só puxando um Letícia. gancho no que a Letícia falou, me fez Oi, recordar, Yolanda. só para complementar, eu acho um pouco o que a Letícia falou. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação e a gente tinha, assim, alguns conflitos no setor de projeto com o setor de execução, acho que me fez lembrar. Lá, muitas vezes, a gente encaminhava os projetos para a área de execução e o pessoal de execução, às vezes, fazia diferente do que estava no projeto. E muitas vezes, um exemplo grande é porque é, postes que tinham transformadores não poderiam colocar caixas de fibra ótica, digamos assim. E Uhum. aí o cara que estava executando em campo via que precisava de colocar, mas é contra a norma. Só que ele acabava colocando, e isso gera multa. Só que aí eles jogavam o problema para o projeto. Falavam que o projeto elaborou o projeto errado. E então a gente retornava para eles falando, não pode executar dessa maneira, a gente vai levar multa. E por mais que a gente falava execução, né, são pessoas assim, com menos, como se diz, menos habilidades de técnicas, então assim, voltada para a área de engenharia, né, não tem tanto estudo, então desconhecia às vezes de algum conceito, alguma coisa assim do tipo, e acabava executando de forma errônea. Então, tipo assim, havia esse conflito, a gente até tentar passar para eles, falar, não funciona dessa maneira. Então ficava nesse ciclo de conflito e toda a vida foi assim, um empurrando o problema para o outro setor. Acho que lembrou um pouco o que a Letícia falou, né? Que um setor, né, entra em conflito com o outro e a gente sempre teve que trabalhar, né? Porque o projeto é cíclico, né? Então, acabou um projeto, a gente tinha que pegar, elaborar outro projeto e mandar para execução, e assim por diante. Uhum. Talvez seja um exemplo. Eu agradeço muito a Letícia e a Yolanda, né, que foram bem corajosos, trouxeram para a gente aqui situações da vida real. E eu acho que a Yolanda trouxe uma situação bem concreta, né? Eu acho que muitas pessoas que estão aqui trabalham com gestão de projetos. No meu entendimento, eu vejo que vocês, a maior parte das pessoas que trabalham com isso são grandes mediadores. Vocês precisam mediar, né? Vocês têm muitos stakeholders. Não é só olhar para custo, né? Aquele balanço que a gente faz, né? O escopo e o tempo, mas é também gerenciar essas relações, e é muito difícil. E aí você me traz, né, uma situação que era inclusive uma normativa, isso poderia impactar trazer uma multa, né, em decorrência disso. Então, vamos lá, vamos tentar analisar esse conflito a partir dessa estrutura. Quem eram os atores? Né? Os atores eram todas as pessoas que estavam participando das equipes. Ali a gente tem um contexto. Vocês faziam parte de equipes de gestão de projetos, vocês trabalhavam com os stakeholders, vocês tinham que trabalhar em projetos cíclicos, vocês iriam se ver novamente, vocês tinham normativas que falavam dessas entregas e elas precisavam ser adequadas. E quando a gente fala do objeto de conflito, Yolanda, eu te pergunto, você acha que tudo isso girava em torno de qual problema? Qual que era o problema? Se alguém perguntasse para você, o que você diria? Comunicação Comunicação. entre as partes. Lá sempre tinha muito problema em comunicação entre as partes, assim, porque a gente mandava um projeto às plantas, né, para o pessoal da execução. Às vezes poderia ser dificuldade de ler, mas eles, de ler as plantas, né, ler os projetos técnicos, e eles, não sei se é por vergonha ou o que seja,
tinham um certo receio de voltar e comunicar com a gente. Então, assim, acho que um dos pontos importantes lá seria a comunicação entre as partes. Uhum. Ok, então cada conflito vai ter o seu objeto de conflito, né? E aqui, nesse caso, ela descreve como comunicação. E é muito importante a gente ter claro qual é o objeto desse conflito, e no final eu vou explicar para vocês também por quê, tá? Então, incentivo vocês, viram um conflito daqui para frente? Tentem trazer essa análise aqui e dizer qual é o objeto de conflito, tá bom? Além dessa estrutura, existem alguns níveis de influência que podem impactar o desdobramento do conflito. E esse aqui é bem interessante, gente. É o senso de justiça. O senso de justiça todos nós temos, uns mais, outros menos, né? A gente quer que a coisa seja justa diante de um conflito. Só que o senso de justiça, quando a gente fala de pessoa, ser humano, ele opera em 3 pilares. E o primeiro deles é a igualdade. E como é que funciona isso, né? Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo para vocês, mas, por exemplo, o comunismo, ele opera muito nesse pilar aqui. Vocês estão me ouvindo? Ou a minha internet está oscilando novamente? Oscilou um pouquinho, Pessoal, mas estou te ouvindo normal vocês me agora. ouvem? Sim? Mas... Obrigada, Ana. Então, vamos lá. Então, a igualdade é o que traz, por exemplo, a proposta do comunismo, né? Se todos tiverem, né, igualdade na sociedade, então seria uma sociedade justa. Em segundo lugar, nós temos a necessidade. E, por último, o merecimento. E agora eu vou trazer um exemplo para vocês, para dizer como isso opera no nosso dia a dia. Vamos supor que uma família muito rica, com uma mansão muito grande, os pais, né, de 3 irmãos, eles morreram e deixaram como herança essa grande mansão. O primeiro deles fala o seguinte: olha, eu acho que nós deveríamos dividir essa casa em partes iguais, porque isso seria justo, né? O segundo, ele fala assim, mas vocês já estão com uma carreira consolidada, vocês já têm dinheiro guardado, vocês já têm a sua casa própria, e eu não tenho nada, estou desempregado, né? Então eu acho que eu mereço, aliás, que eu necessito mais. Então eu acho que a maior parte tem que ficar comigo. E aí a gente tem o terceiro pilar que fala do merecimento, que é esse terceiro irmão que fala assim, ok, vocês têm esses argumentos, mas enquanto vocês estão eu estava aqui cuidando dos nossos pais e estavam... todos esses argumentos são válidos, nosso senso de justiça. E dentro do conflito, níveis de influência, que não estão aqui, mas, por exemplo, você está num conflito, e você já viu aquela frase que diz assim, ó, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Não importa o que está acontecendo, mas eu não gostei do jeito que você falou. Ou então, assim, eu não gostei que você não considerou a minha opinião. Tipo, o problema não importa, aquele objeto de conflito que a gente acabou de discutir, ele não importa mais. O que importa é o que aconteceu como nível de influência. Então, vejam só, né? Que bizarro pensar que essas coisas também importam. A gente está chegando aqui numa parte que fala muito de comunicação. A Yolanda trouxe isso para a gente e como isso impacta. Vocês podem ter ouvido falar já sobre comunicação não violenta, né? E ela também opera bastante na gestão de conflitos. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como a gente pode ter diferentes perspectivas diante das situações. Vamos lá. Em primeiro lugar, né, de um lado você nunca me escuta. Do outro lado é a mesma situação, mas a gente pode interpretar como eu te pedi e você não me ajudou. De um lado nós temos ele foi grosseiro, e de outro a gente tem ele escreveu e-mails em caps lock. E particularmente, gente, eu odeio quem escreve em caps lock, né? Porque parece que a pessoa gritando com você. Mas é um fato que pode não ser interpretado como grosseria. De um lado nós temos ele não liga para o projeto, ou
ela não veio nas últimas reuniões. Olha só que pesado, né? Ele é burro, como eu posso dizer também. Eu já expliquei isso 2 vezes para ele. E por último, você não se importa comigo. Ou eu posso dizer, eu te liguei e você não me atendeu. Então, eu acho que aquilo que a gente fala tem um peso muito grande e determinante no que vai acontecer daqui para frente dentro desses conflitos. Eu acho que isso fala muito dessa carga emocional, né, e da nossa falta até um pouco de inteligência, né, nessa comunicação não violenta. Palavras como nunca, sempre, né, elas são muito perigosas dentro do conflito. Elas podem escalar a situação para um nível que a gente nem sempre quer. Não sei se faz sentido para vocês, pessoal, mas para mim, eu vejo que isso na vida real acontece bastante. Então, eu queria, né, a gente vai chegando aqui na parte de boas práticas, e eu queria trazer algumas coisas que podem nos ajudar diante de um conflito. É super batido, né, pessoal? Mas vamos lá. A escutativa. O que é essa escutativa? Eu simplesmente, é mais simples do que parece, mas é ouvir as pessoas e, ao mesmo tempo, não elaborar qual vai ser a minha próxima fala. Então, essa é uma coisa muito difícil de fazer, porque nós queremos estar sempre prontos para dar aquela resposta matadora, depois que alguém traz para a gente alguma situação. A gente quer ter sempre o que dizer, nós queremos fazer bonito, queremos ser eloquentes, né? Então, quando alguém traz algo para nós diante de um conflito, ou mesmo que não seja diante de um conflito, né? Como é difícil só ouvir e depois pensar no que falar, né? Isso também requer um pouco de disposição, não é só ouvir, deixar as pessoas falarem, é realmente se interessar pelo outro, pelo universo do outro. Em segundo lugar, quando a gente fala, né, de comunicação, eu já falei bastante aqui, trabalhar essa comunicação com palavras adequadas e que tirem um pouco desse teor emocional. Estabeleça objetivos comuns. Dentro da mediação, existe muito essa técnica. Quando você tem 2 pessoas que querem coisas opostas, incompatíveis às vezes, né? Mas a gente sempre começa esse diálogo a partir de um patamar comum. Ou seja, por mais que elas queiram coisas diferentes, uma coisa comum, elas querem resolver essa situação. Então, se vocês estiverem diante de um conflito, recomendo que vocês busquem esses pontos em comum e comecem a partir deles. Isso pode facilitar o diálogo. Aqui eu trago para vocês também, separe o problema das pessoas. Vocês se lembram daquele triângulo que eu trouxe para vocês? Atores, contexto e objeto de conflito? Diante dessa mediação de conflitos ou de gestão de conflitos, é importantíssimo separarmos os atores do objeto de conflito. Então, a gente muda, inclusive, a nossa comunicação quando a gente entende isso. A gente não vai dizer, você é o problema, mas a gente vai dizer, né, as suas atitudes fazem com que eu me sinta de tal forma. As suas atitudes não foram bacanas, né? E por aí vai. É muito importante. Existem algumas técnicas também que a gente pode usar aqui, como, por exemplo, o espelhamento, né? A gente chama isso de espelhamento. Quando a gente fala, principalmente de comunicação, quando alguém... Você já viu aquela frase assim, parece que a pessoa às vezes não se escuta, né? E aí é muito, muito legal o efeito que existe quando alguém te fala uma coisa e você repete exatamente o que ela disse, só que com outras palavras, e você pergunta ao final, foi isso que você quis dizer? Né? Então, essa prática de espelhamento, ela traz um alinhamento melhor dentro dos times, dentro das relações, e elas podem facilitar bastante. Aqui temos mais uma dica, né? Identificar as necessidades. Agora que vocês já sabem a estrutura do conflito, vocês já fizeram essa navegação comigo, sempre que vocês virem um conflito surgir, busquem, né, identificar as necessidades. Elas vão ser o guia de vocês para uma melhor resolução. E, por último, gerencie suas emoções. Pessoal, tem uma técnica que a gente chama de ventilação de emoções. Às vezes, alguém chega para nós diante de um conflito e despeja tudo, né? Joga tudo para cima da gente. E você não precisa
segurar essa pessoa e dizer, não faça isso, né? Vamos conversar. Às vezes as pessoas precisam ventilar as emoções, elas precisam falar, jogar para fora, e depois a gente conversa um pouco mais, né, aliviados, talvez. Então, esse gerenciamento de emoções, eu não queria nem tornar as emoções como os vilões. A emoção não é uma vilã, no final. É muito importante que elas existam, né? Principalmente porque elas falam muito de nós mesmos. Vocês já se viram numa situação em que alguém falou uma coisa para você e a partir disso você se sentiu muito, muito tocado, né? Aquilo foi um gatilho para você, de fúria, de raiva, de sei lá o quê, né? O que está por trás desse gatilho? Qual é a necessidade que fala de você? Esse autoconhecimento vem muito porque essas emoções surgem e elas são sinais do que nós podemos aprender sobre nós mesmos. Pessoal, espero que vocês estejam comigo ainda, a gente já está quase finalizando o bate-papo, mas de tudo que eu falei aqui, eu quero que vocês gravassem essa ideia, né, de que o importante é ouvir aquilo que não foi dito. De tudo que acontece no conflito, mais importante é tentar observar aquilo que rodeia e forma, mesmo que invisível aos nossos olhos, né? A nossa percepção. Quando a gente fala de ciência, a gente estuda ciência, a gente fica muito... a gente sabe que os nossos 5 sentidos nem sempre eles captam a realidade. Então, tem pelo menos esse benefício da dúvida, né? O que será que está por trás disso? E aqui, eu quero trazer um bônus para vocês, quando a gente fala de explorar o autoconhecimento. Vocês sabiam que nem todas as pessoas agem de maneiras iguais diante do conflito? Existem perfis diferentes. E aí eu pergunto, qual será que é o teu perfil diante do conflito? E aí eu trago alguns para vocês, quero que vocês reflitam sobre eles. O primeiro deles é a competição. É aquela pessoa que, diante do conflito, ela quer sempre alcançar os seus próprios objetivos. Não sei se essa pessoa é você, né? Ou se essa pessoa é alguém que você conhece, mas esse perfil aqui nem sempre alcança um consenso e uma solução boa para ambas as partes, né? Acomodação é a pessoa que sempre cede, né? A pessoa que sempre abdica dos seus interesses e ela quer sempre satisfazer o interesse de outras pessoas. Você já viu aquela frase assim que diz: você sempre foge do conflito? Essa pessoa, ela tem o perfil de afastamento. É a pessoa que evita o conflito. Isso também, né, não facilita muito a gestão do conflito. Acordo. É uma pessoa que busca, sim, essa solução, está mutuamente aceitável, mas não necessariamente que ela atende parcialmente, né, os dois lados. E, por último, nós temos o perfil colaboração. Esse perfil aqui, ele busca plenamente satisfazer os interesses das partes, né? E de todos esses aqui, com certeza, a colaboração é aquela que facilita mais a gestão de conflitos. Gente, é muita informação, né, que eu estou trazendo para vocês aqui nessa noite de quinta-feira, todo mundo já cansado depois de um dia de trabalho. Mas é sempre muito legal falar sobre o conflito por um motivo. Porque os conflitos nos ajudam a identificar e agir sobre as nossas contradições. Eu não sei se vocês trabalham, eu imagino que sim, né? O pessoal de gestão de conflitos trabalha bastante com softwares de gestão. Alguém pode citar um exemplo de software que vocês usam aqui na gestão de conflitos? De gestão de projetos? Alguém trabalha com algum software? Pessoal, vocês não trabalham com nenhuma tecnologia aí na gestão de projetos? Mari? Olha, eu Raquel, trabalho, na verdade, a gente está implementando o Clarity, né? Mas não, a gente ainda está nesse processo, assim. Entendi. Beleza, temos aí o Clarity, né, que está sendo implementado. Sim. Mas, por exemplo, vamos supor, vocês já trabalharam com outros softwares. Estou insistindo nessa ideia porque eu gosto muito dessa analogia, né?
Vocês já viram um bug dentro de um sistema? Ah, sim, com certeza. Né? Aquela coisa bugou, né? Com certeza. Deu um bug aqui nessa coisa, não vai para frente nem para trás. Eu gosto muito dessa analogia porque o sistema, ele tem códigos por trás, né? Existe uma linguagem que fala, e à medida que os usuários vão explorando isso, alguns bugs aparecem. E esses bugs, na verdade, é como se explodisse uma contradição daquele código, ou é aquela funcionalidade que não conversa com outra, é um caminho que não foi pensado. Então, os bugs, eles são ótimos, porque eles nos ajudam a corrigir e harmonizar aquele código que está por trás. Ele testa. E eu gosto de trazer isso como uma comparação com as pessoas, né? Com o ser humano. Nós somos um sistema também. E à medida que o conflito surge, ele sempre nos dá a oportunidade de resolver e harmonizar alguma contradição com nós mesmos e com o meio que a gente está inserido. Então, é por isso que, respondendo aquela pergunta inicial, eu digo, né, eu acho que o conflito é algo muito positivo, justamente por causa disso que eu acabei de falar. Eu não sei se vocês pensam assim, né? Ô, Raquel, muito legal. Assim, o seu exemplo ele é muito aplicável mesmo, porque é como se fôssemos máquinas mesmo, assim. A linha de raciocínio é basicamente a mesma. Quando a gente tem algum problema, por exemplo, Power BI, né? Eu tenho muito problema com Power BI, assim. Quem não tem? Nota, quando tem um bug no Power BI, a gente tem que, assim, eu até estou fazendo um curso disso, né, para aprender um pouco mais e aí, assim, o pessoal instrui mesmo você a descobrir a razão daquele problema. Leia o erro, ele vai te dizer, né? E isso você se provoca a aprender sobre o funcionamento daquilo, sobre o mecanismo. E a gestão de conflitos também entende a mesma coisa. É você entender como você reage, qual que é o seu comportamento frente àquela situação, né? É isso mesmo. interessantíssimo. A sua palestra ela foi uma aula, na verdade, viu? Eu gostei Que é muito, isso, pessoalmente. gente. Gostei bastante. Eu acho que esse assunto ele é muito mais do que tudo isso que eu falei, né? Vocês vivenciam coisas que são muito singulares, cada um na sua vivência. E eu quero fechar todo esse bate-papo que a gente está tendo aqui contando para vocês o grande segredo, né, da gestão de conflitos. Vocês estão preparados para isso, né? Essa grande revelação da noite? Então, vamos lá, né? O grande segredo da gestão de conflitos é que não há segredo. Na verdade, o que nós temos é que uma camada fala de metodologias, de técnicas, nós podemos, né, agir de formas um pouco mais específicas, mas o que realmente fala da gestão de conflitos é a empatia e a comunicação, né? A empatia é a palavra que eu não tinha falado aqui durante esse bate-papo, mas é a palavra que permeou toda a nossa conversa. Sem ela é impossível entender o ponto de vista do outro, a percepção do outro, se colocar no lugar do outro. Então, eu realmente trago isso para vocês. Eu acho que esse é só o começo, assim, né? Quando a gente começa a trabalhar os conflitos. E queria que vocês levassem essa mensagem com vocês, tá? Eu vou finalizando por aqui. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu sei que vocês estão cansados. Não sei se existe alguma pergunta. Aquele QR Code, ele não é uma promoção, gente. É só o meu perfil do LinkedIn. Se alguém quiser me adicionar, minhas portas estão sempre abertas para a gente trocar, tá? Alguém quer comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Vamos ver o chat, Denis. A gente tem alguma pergunta no chat? Por enquanto, no chat, não. Não, Eu tenho uma pessoal, pergunta. Eu queria Vamos fazer lá. uma pergunta. Oi, Sérgio, pode perguntar. É o Adriano que está falando. Adriano. Qual que é a relação entre gestão de conflitos e negociação? A gente pode fazer assim, uma relação direta? Quem é um bom gestor de conflito vai ser um bom negociador ou não? Ou tem outras variáveis envolvidas? Adriana, é uma ótima pergunta, né? Porque parece que é a mesma coisa.
Mas quando a gente fala, inclusive, o posicionamento de gestão de conflitos e negociação já sugere que são coisas um pouco diferentes, correto? Durante uma negociação, não necessariamente a gente tem um conflito. A negociação fala muito de um convencimento, de um objeto, sim, que está sendo discutido e que provavelmente vai ter que ser negociado, né? Isso traz muito mais para a mediação de coisas. Quando você tem algo que você precisa ou abrir mão parcialmente para que a outra pessoa também tenha, né? Enfim, a negociação ela fala mais de divisão de coisas, né? Uma negociação de objetos. Agora, quando você faz a gestão de conflitos, a gente está falando basicamente de comunicação, a gente está falando basicamente de olhar para esse conflito, entender essas necessidades, de aprender com esses conflitos, levar essa relação para um outro patamar, né? A gente está falando de convivência, não necessariamente de negociar uma questão específica. Não sei se eu consegui ser claro. Foi sim, obrigado. Imagina. Eu acho que o Sérgio tinha falado alguma coisa. Isso. Mas antes eu estava me posicionando com a sua palestra e agradecendo mesmo a sua qualidade de sistematizar um assunto tão em evidência. Que um dos conflitos que mais nos entristece atualmente é o conflito Rússia-Ucrânia. E eu queria sua opinião a respeito de qual seria a origem desse conflito. Na sua opinião, claro, sem nenhuma necessidade de sustentações, mas dentro daqueles 4 itens que você comentou, fatos, objetivos, netos, valores, eu tenho uma opinião. Qual seria a sua? Sérgio, desculpa, mas eu não sei se eu consegui ouvir sua pergunta. Pessoal, vocês conseguiram ouvir a pergunta do Sérgio? Não, achei que era só aqui. Sérgio, seu áudio não tá chiado, né? Sim, eu tive um probleminha de... Talvez você consiga escrever, Sérgio. Se você talvez... Tá. Vai em frente. O áudio está um pouco... tá difícil de entender. Não sei se é o microfone ou se você está no lugar que tem um eco assim. Sim, pode ser o microfone dele, notebook, né? Tenta falar, faz um teste, Sérgio, fala comigo. Não estou compreendendo. Tá bom, vai em frente, depois eu... Queria tanto te ouvir, Sérgio, mas depois, manda uma mensagem lá no LinkedIn e a gente pode conversar, tá bom? Não queria que você saísse daqui sem essa resposta. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não sei, pessoal, espero muito que tenha sido útil para vocês essas informações, isso que a gente discutiu hoje, né? Enfim, para mim foi muito legal estar com vocês, tá? Mari, tá contigo. Raquel, a gente que te agradece pela disponibilidade, pelo material. Inclusive, eu tenho só essa pergunta. Depois, se puder compartilhar com a gente a apresentação e tiver alguma indicação de livro relacionado a esse tema, pode escrever aqui no chat, a gente vai atrás, porque eu pessoalmente, eu gosto muito de ler, assim, para internalizar melhor o conteúdo, sabe? E 1 hora é muito pouco para poder falar do universo que é a gestão de conflitos. Então, se tiver livros para indicar para a gente, por favor. Com certeza. Inclusive, vou compartilhar essa apresentação com vocês. Ao final dela, eu vou deixar com vocês também a bibliografia, na qual eu inspirei todas essas teorias que eu falei, tá bom? Para vocês darem uma olhadinha. Acho que ótimo. Tá ótimo. Tem alguém falando? Aqui, a Débora. Só uma pergunta. Raquel, no dia a dia, a gente percebe que sempre tem conflitos, né, para passar. Eu queria saber como se preparar, né, no dia a dia, com tantas tarefas, como que a gente pode estar melhor preparado para ter essa empatia, né, e receber os conflitos de uma melhor maneira. Assim.
Uhum. Além daquelas... Quem falou comigo mesmo? A Débora, né? Débora, obrigada pela pergunta. Eu acho que além daquelas dicas que eu deixei com vocês sobre boas práticas, vamos pensar assim, acho que não precisa ir muito longe, né? O que a gente precisa como ser humano, né? De novo, voltando às necessidades. A gente quer ser compreendido. E a gente sabe que nem sempre as pessoas têm um bom dia, porque a gente não tem sempre um bom dia. A gente sabe que nem sempre as pessoas estão com bom humor, porque a gente não está sempre com bom humor, né? E nem sempre a empatia é achar que o que é bom para mim é bom para o outro. Esse é o grande desafio da empatia, né? Então, eu acho que o diálogo aqui tem o seu papel e é muito importante para que a gente consiga entender. Então, o que é importante para o outro? Então, a gente precisa estabelecer essa ponte, essa comunicação, né? Não tem como a gente gerar empatia se a gente não ouve o outro, se a gente não se expressa. Então, quando a gente entra num conflito, vocês lembram, né? Existe um posicionamento, abaixo pode ser um interesse, pode ser uma necessidade, mas a gente não necessariamente está verbalizando o que realmente estamos sentindo. Eu acho que a nossa sociedade falha muito em conseguir expressar verdadeiros sentimentos ali vivenciados, né? Muitas pessoas, inclusive, não sabem dar nomes aos sentimentos. Isso a gente estuda bastante, né? Eu não sei nem se eu consegui te responder a pergunta, mas eu acho que tem que estabelecer esse diálogo, você precisa abrir mão um pouco do seu mundo, esquecer que você é o centro do universo, né? E tentar observar o outro como ele é, da perspectiva dele. Sim, respondeu, agradeço. Débora, o Sérgio mandou uma pergunta: qual seria a sua opinião sobre a origem do conflito entre Rússia e Ucrânia, considerando os 4 fatores relacionados para você, fatos objetivos? Nossa, esse é um conflito bastante antigo, sabe, Sérgio? Esse é um conflito é um conflito histórico. E eu até não vou ser muito profunda aqui no que eu vou falar. Mas, por exemplo, eu morei 7 anos na Rússia, eu convivi com várias pessoas que se dizem russas, foram nascidas lá, mas têm família na Ucrânia. É como se eles tivessem um parentesco muito próximo. Então, para mim, hoje é muito difícil até de observar tudo o que está acontecendo, porque eles são do mesmo sangue. E esse contexto histórico fala principalmente de identidade, porque muitas pessoas que estavam ali no leste da Ucrânia, elas se identificam como russas. Então, começou muito essa visão separatista, né? De queremos pertencer à Rússia, mas lá também há pessoas que são nacionalistas ucranianas. Então, aqui eu acho que a gente está falando principalmente de um conflito de valores, que envolve muito a identidade da nação, né? Dessas pessoas, como elas se identificam. Enfim, pessoal, a gente pode falar até amanhã sobre todos esses acontecimentos. Eu estou rindo, mas na verdade eu fico bem triste, pessoal, porque é muito triste tudo que está acontecendo. Verdade, sim, com certeza, mas para ver como que é abrangente, né, a discussão, parte para muitas outras esferas, né? Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Acho que Denis, tem alguma? São só essas? Parece que são. Perfeito. O pessoal parabenizando, né, Raquel, pelo excelente conteúdo e palestra. Sim, obrigada, sim. pessoal. E a gente também reforça o pedido para preencherem, pessoal, a pesquisa de satisfação, né, que ainda não tiver feito, porque ajuda a gente a nortear também, né, os temas dos próximos eventos. E é o PDU, né? E o Com requerimento eles do a PDU. gente consegue fazer o requerimento da PDU de vocês. Isso, perfeito. Raquel, muitíssimo obrigada. Foi excelente a palestra. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada, pessoal. Bom, espero que vocês aprendam a conflitar agora de uma forma um pouco diferente, tá? Com certeza, um olhar Boa diferente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada pela participação. Bom descanso para todos. Bom descanso. Tchau, tchau. Boa noite Boa noite, a pessoal. todos. Obrigado, Raquel, por tudo aí. Obrigada. Obrigado, Denis.